Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. Vamos lá, vamos junto. Eu tenho 30 minutos para compartilhar algo que vai mudar alguma história, a história de uma geração. Eu tenho 30 minutos para liberar algo que vai mudar o teu ano de 2025, mas não só isso. Vai mudar a história dos seus filhos. Vamos, alguém aqui, os filhos dos seus filhos. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Alguém comigo diga amém. O tema da mensagem de hoje é o poder da luz. Fala para quem está do seu lado, a luz é poderosa. Esse é o único lugar que a igreja de Jesus foi chamada para caminhar. Onde existe algo obscuro, encoberto. Onde existe algo que não tem clareza, que não há luz. Esse lugar não é um lugar onde Deus habita e se move. Porque Deus é luz, Ele opera na luz. E quando a luz de Deus brilha sobre os caminhos de alguém, algo sobrenatural acontece. É sobre isso que a gente vai falar. Alguém está comigo? Diga amém. Essa mensagem ela nasceu de uma forma muito inesperada. Ela nasceu de um aconselhamento meu e da Kezinha com a nossa filha de 11 anos. Há 2 dias atrás, a gente está sentado na cama do quarto. E a Ceci, ela tem uma zona de graça que é de influência e liderança. E a gente estava alinhando o coração dela porque ela estava usando a influência e liderança para coisas que não são tão boas assim. Não é legal quando tem um grupo de adolescentes matando aula ou saindo do culto e esse grupo é liderado pela filha do pastor. Alguém está comigo? Diga amém. Eu falei, filha, olha, é legal você ser influente, mas eu acho que você pode usar isso melhor. Ela falou, pai, mas Deus não me fez assim? Eu falei, fez. Então eu não estou fazendo o que eu fui chamada para fazer? Eu falei, não. E aí nasce essa mensagem. Eu falei, filha, porque a tua zona de graça, ela também vai ser o teu maior desafio. Aquilo que você opera com naturalidade, quando você está desalinhado, também vai ser o teu lugar de tropeço. Se você tem influência e está alinhado, você influencia pessoas para o lugar certo. Se você tem influência e está desalinhado, você arrasta muita gente com você para um lugar errado. Alguém comigo? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E aí eu comecei a dar um exemplo e eu falei, Jesus, me dá sabedoria, como é que eu posso explicar isso para Ceci? E aí veio no meu espírito a história de José. Eu falei, filho, olha para a história de José. José tinha influência, ele tinha governo. José, ele tocava e algo que ele tocava prosperava. Tudo que estava sob o comando dele florescia, multiplicava. Agora, filha, você já imaginou José estabelecido onde ele estava estabelecido? Se o coração não estivesse alinhado, o que ele não poderia ter feito? José poderia ter dividido a casa de Potifar. José poderia ter assumido o governo de Faraó. E aí eu comecei a falar sobre isso com ela. E aí nasce a mensagem de hoje que eu não sei quem vai receber, mas eu quero profetizar, alguém vai sair diferente a partir de hoje. Alguém comigo? Já somos mais de 12.500 famílias online, já somos mais de 14 nações online. E eu queria que antes da gente entrar na mensagem, você desse um brado de liberdade aqui nessa noite. Vamos lá, Goiânia, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Vamos lá, vamos começar. 1 João 1,5 diz assim: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz. E por mais que em alguns momentos ele tenha o desejo de ser encontrado, ele nunca está se escondendo de você, ele está sempre se escondendo para você. A Bíblia diz que o prazer de Deus está em ocultar certas coisas e a glória dos reis está em descobri-las. É como um relacionamento com a mulher que você casou. Se no primeiro encontro ela já estava completamente disponível, você pode ter um problema. Mas se ela se escondeu para você encontrá-la, se ela se resguardou para você buscá-la, você casou com uma mulher de Provérbios, você casou com uma mulher que vale mais do que pedras preciosas, porque tudo que é valioso esteve oculto um dia. Eu não sei se você já viu como as trufas que a gente
ama colocar na pasta, elas são encontradas. Homens saem com cachorros de caça e eles ficam procurando e eles encontram e eles começam a cavar. E essas trufas que são utilizadas na culinária, ela é muito sofisticada, ela é muito cara, mas ela é muito cara porque ela é muito inacessível, porque tudo que é valioso hoje esteve oculto um dia. Sejam pedras preciosas, sejam metais, sejam trufas, seja o seu talento, seja o teu chamado. O que existe mais valioso, ele é escasso e ele normalmente é inacessível, não é tão simples assim. E esse é o motivo pelo qual a areia do mar vale muito menos do que alguns gramas de ouro, porque a areia do mar é incontável, mas para você encontrar ouro você precisa cavar. E eu creio que é para esse lugar que Deus tem nos chamado. Às vezes a gente está correndo atrás de coisas fúteis, de coisas simples, mas existem coisas preciosas que estão guardadas pelo Senhor para você. E quando a luz de Deus brilhar sobre esses lugares, você vai ver o que olhos não viram, você vai ouvir o que ouvidos não ouviram. Vamos, alguém comigo? Você vai acessar aquilo que o teu coração não acessou, porque Deus está aguardando que homens busquem por Ele. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. E a palavra de Deus diz em 1 João 1,5: em Deus não há trevas, Ele é a luz. E onde Ele chega, a luz dissipa principados e potestades, a luz denuncia o caos, a luz estabelece caminhos, revela. E é para esse lugar que a gente vai, a partir da mensagem de hoje. Deus vai trazer clareza, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar respostas, Deus vai liberar o teu destino. Você não vai andar confuso, você não vai andar perdido, você não vai andar em círculos, não, você vai ser assertivo. A Bíblia diz que o sábio a todos discerne, por ninguém é discernido. Você vai receber espírito de sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. E não é uma sabedoria humana que a gente pode conquistar à medida que aprendemos com alguém. É a sabedoria do tipo de Deus que só Deus pode dar. Os céus estão abertos para aqueles que querem caminhar em sabedoria. E eu quero profetizar sobre alguém: cada novo nível de sabedoria vai te dar acesso a novos níveis em Deus. Você vai discernir e não vai ser discernido. Não vão entender como pode alguém ver o que ninguém via, alguém caminhar em lugares que ninguém caminhou, alguém estabelecer coisas inéditas. Você vai dizer: porque aqueles que ouvem os céus governam na terra. Deus está chamando homens e mulheres que ouvirão os céus e governarão na terra. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? José governou na crise porque ouviu os céus. Davi assumiu um reinado porque ouviu os céus. Abraão foi feito pai da fé, mesmo deixando o seu lugar conhecido, saindo de um lugar comum e recomeçando no deserto, porque ele ouviu os céus. Você vai prosperar, crescer, correr e não vai se cansar. Você vai voar com asas como águias e vai ver dos céus o que os céus estão dizendo sobre a face da terra. E por que isso vai acontecer, pastor? Porque quem ouve o céu governa na terra. Alguém comigo diga amém. A luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. João 1 é um dos textos que eu mais amo, porque João 1 remete a Gênesis 1, fala do princípio. Irmão, olha para mim, homens que gostam de lidar com o futuro. A resposta do teu futuro está na tua gênese. A resposta do teu destino está na tua origem. Você quer saber para onde está indo? Lembre-se de onde você veio. Você quer saber o que te aguarda? Lembre-se aonde você estava quando ninguém te via. Gênesis 1 fala sobre o princípio, quando a terra sem forma, vazia, havia trevas, havia abismo, havia caos. E num lugar como esse, uma voz de Deus trouxe luz sobre toda a escuridão. E tudo passa a existir a partir de uma voz de comando. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Talvez em algum cenário da tua vida, talvez em algum momento da tua história, você pode olhar para o que tem e dizer: eu não tenho nada. Mas nada é a matéria-prima preferida de Deus. Ele pega a partir do nada e ele estabelece tudo que antes não havia. Gênesis fala a respeito de um lugar sem forma, vazio, havia trevas, mas disse Deus: haja luz. Eu vou falar de novo. Vamos, eu acho que tem mais crente apaixonado desse lado direito aqui. Mas disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus: haja luz e houve luz.
Deus não disse o que via, Deus disse o que ele queria ver. Ele não disse, uau, que escuridão, e bum, ficou mais escuro. Não, ele vê a escuridão, mas ele fala o que ele quer ver. Irmão, o princípio da fé não é dizer o que você está vendo. O princípio da fé é dizer o que você quer ver. O princípio da fé não é dizer o que você está vivendo. O princípio da fé é declarar o que você vai viver. Vamos, alguém comigo aqui? É tratar coisas que não são como se já fossem. É trazer à existência o que não existe. O princípio da fé está em ver pelos olhos da fé algo que Deus me revelou e contar para a terra aquilo que ninguém ainda viu. Você vai falar de coisas que vão achar que você é louco. E de fato, quem caminha com Deus precisa ir para esse lugar de loucura. A Bíblia fala, para aqueles que não creem é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. É o poder de Deus. É loucura uma igreja em 2 anos viver o que a gente está vivendo, mas para os céus isso não é nada. É loucura, com o saldo que tínhamos, pensar num estádio, mas para o Deus que pode todas as coisas, isso não é nada. E eu vim te lembrar que talvez algumas coisas que você planejou para 2025 parecem loucura aos seus olhos, mas quem sabe o que Deus preparou para você é infinitamente maior e melhor do que tudo que você pediu ou pensou. Então vamos voltar para o texto. João, ele faz referência a Gênesis. Ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Mas ele próprio não era luz. Ele veio como testemunha da luz. Estava chegando então ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por conta disso, deu ao direito de todos aqueles que o receberem de se tornarem filhos de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? João faz referência a Gênesis. Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. Pega isso aqui, João. Havia trevas, havia abismo, havia caos. E a Bíblia diz que a primeira ordem que Deus dá em meio a um cenário de caos informe é: haja luz. E então a luz que se revela no princípio dissipa todas as trevas. Mas a Bíblia fala que no 4º dia, fala comigo, 4º dia. No 4º dia Deus estabelece o sol, a lua e os luminares. Então entende isso aqui, irmão. A luz que entra em cena no primeiro momento da criação não é a luz do sol, mas é Jesus, a luz dos homens. É por isso que João fala: no princípio estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que quando no 6º dia eles vão fazer a criação, Deus fala: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. O Filho estava desde o princípio, ele é a luz de Deus. Você está comigo? Agora vamos para um lugar. João Batista, gerado dentro do ventre da sua mãe, estéril, a voz que clama no deserto, veio para preparar o caminho para o Messias. A Bíblia fala que ele veio para testemunhar sobre a luz, mas ele não era a luz. Irmão, João Batista é o último profeta do final de um tempo. Ele falou sobre o Messias, mas ele não era o Messias. Ele fala sobre uma nova aliança, mas ele não está numa nova aliança. Ele fala sobre um novo tempo, mas ele não faz parte desse novo tempo. É por isso que João fala que diminua eu para que ele cresça. Ele faz parte de um tempo diferente do nosso tempo. Estamos debaixo de uma nova aliança, e debaixo dessa nova aliança, a voz de Deus, o comando de Jesus sobre você, não é que você diminua, não é que você suma, não é que você desapareça. Pelo contrário, a palavra de Deus em Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Levante suas mãos. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode celebrar Jesus nessa noite? Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. João falou sobre a luz, mas não era a luz. E você é a luz que brilha sobre a face da terra. Você é a luz que testemunha sobre o que Jesus é capaz de fazer sobre um homem rendido. Você é a luz que entra em ambientes e muda a atmosfera. Vamos, alguém, você é a luz que entra no leito de hospital e alguém que estava sem esperança passa a crer. Você é a luz que tem a palavra certa na hora certa, que tudo que toca prospera, porque a Bíblia diz que o homem que confia no Senhor será feliz e próspero em tudo que faz. Terá sua esposa sentada junto à mesa como videira frutífera, os seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira. Assim será o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as raízes se estendem e elas se aprofundam. Ele dá o fruto certo no tempo certo, e mesmo numa época de seca as suas folhas permanecem verdes. Deixa eu profetizar sobre alguém em nome de Jesus. Se você confiar no Senhor, se você crer e não duvidar, se você olhar para as promessas mais do que para os problemas, se você fixar os seus olhos no que Ele te disse e não no que os outros pensam, aquilo que Deus disse que vai acontecer no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia! Será que alguém pode dizer, ainda bem que eu vi Jesus? Sabe, a luz tem 3 características fundamentais. A luz dissipa as trevas. A luz denuncia o caos. E a luz aponta o caminho. Fala comigo, a luz dissipa as trevas. Diga, a luz denuncia o caos. E ela aponta o caminho. Sabe o que é interessante? A luz não é barulhenta. Olha para mim. Eu acho que ninguém aqui viveu esse fenômeno de, numa noite escura, acender o interruptor do quarto e a luz começar a te guiar por onde você precisava andar para não tropeçar. Eu acho que ninguém viveu isso, de talvez entrar num quarto e acender a luz e a luz falar, cuidado com a escrivaninha, 2 passos à direita. Seu filho deixou 3 peças de Lego do lado esquerdo, é bem perigoso, cuidado. Alguém já pisou numa peça de Lego? Alguém está entendendo o que eu estou falando? 6 passos à frente está a sua cama. Alguém já viveu isso quando acendeu a luz? E por que você nunca viveu isso? Porque a luz não é barulhenta. A luz, ela não te fala onde as coisas estão, mas a luz te faz discernir por onde você precisa andar. E aí que muita gente se perde. A gente acha que quando a luz de Deus brilha sobre os nossos caminhos, a gente vai ter uma voz de comando o tempo inteiro dizendo o que fazer. Mas você sabe que tem amizades que Deus já te mostrou que não é para manter. Tem lugares que Deus já te disse que não é para estar. Tem sociedade que Deus te falou que não é para você entrar. A verdade é que tem muitas coisas que a gente discerne, mas a gente finge que não discerniu, porque a gente quer experimentar, mesmo tendo uma impressão no espírito que não vai terminar bem. Alguém pega isso aqui junto comigo, diga amém. A luz não é barulhenta. Ela não vai te dizer o que você vai fazer, mas ela vai te revelar o caminho. E eu quero profetizar, 2025 é um ano que você vai ter tanta luz de Deus sobre os teus caminhos, que você vai ver aonde estar e onde não estar, com quem se relacionar e com quem não se relacionar, quais alianças você vai fazer e quais alianças você não vai fazer, quais portas foi Deus quem abriu e quais portas parecem de Deus, mas Ele não está nelas. Você não vai andar enganado, você não vai ser iludido, você não vai ser confundido. Eu declaro em nome de Jesus uma caminhada e uma jornada assertiva. Você vai viver de glória em glória, de milagre em milagre. Você não vai precisar de 40 anos para romper o deserto e chegar na terra prometida.
prometida. Não, você não vai ficar batendo cabeça ou andando em círculos. Você não vai se frustrar, gastando tempo correndo em busca de lugar nenhum. Você não vai gastar tempo e recursos construindo castelos de areia, porque Deus vai te fazer enxergar, e você vai discernir, e você vai viver o que você não viveu. Eu creio num Deus que pode fazer homens viverem 10 anos em um. Eu creio em um Deus que faz 20 anos acontecer em 2 meses. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso discernir. Eu preciso que a luz de Deus invada lugares escuros. Eu preciso dar acesso para que a luz de Deus revele coisas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, a luz, ela denuncia o caos. Não sei se alguém já teve essa experiência. Você vai num lugar de eventos e é tudo bonito quando as luzes estão baixas e apagadas, mas quando as luzes se acendem, você fala: eu não tinha ideia que estava assim. Eu não tinha ideia que era tão sujo, eu não tinha ideia que era tão largado, eu não tinha ideia que era tão feio. E é essa crise que muita gente vive quando se converte. Pastor, tem coisas nas minhas amizades que eu nunca tinha percebido. Pois é, mas elas sempre estavam lá. A diferença é que agora você consegue ver o lugar onde você estava. Pastor, eu me converti, tem coisas da minha empresa que estão me incomodando. Parece que depois que eu me converti, as coisas, elas entraram em caos, em colapso. Não, elas sempre estiveram em colapso, em caos. Agora você pode ver. Agora você consegue enxergar, agora você consegue discernir. A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. E, igreja, se existe algo que a gente precisa nesses dias, é o espírito de discernimento. Eu estava conversando com um amigo, ele veio semana passada, ele é líder de eventos da Global. E ele falou: Fernandes, eu posso abrir meu coração com você? A gente fica preocupado com alguns riscos que você assume, porque os riscos estão muito altos, cara. Se você errar, hoje você erra muito. Como um carro de Fórmula 1, é um erro numa curva e o estrago pode ser grande. Eu falei para ele: Léo, eu acho que faz sentido vocês ficarem preocupados se eu sair do lugar de dependência, mas não é sobre o tamanho do que a gente está fazendo, é sobre o lugar que a gente escolheu estar. Eu escolhi estar em um lugar que, independente do que Deus me mostrar, não tem espaço para medo, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para ruídos. Vamos, alguém comigo? Não tem espaço para opiniões humanas. Se Deus disse que vai acontecer, eu sei, já aconteceu. Agora, o lugar mais perigoso que você pode estar não é no lugar mais seguro, não é em meio a desafios menores, é você sair do lugar de dependência de Deus. Irmão, é melhor ser Pedro voltando molhado junto com Jesus, andando sobre as águas, do que ser um dos 11 que se acovardaram e ficaram assistindo alguém vencer a gravidade junto com o Messias. Vamos, é melhor ser Daniel no meio de uma cova cheia de leões famintos, vendo leões jejuarem na presença de um homem de Deus, do que ser qualquer um daqueles que se prostraram para outros deuses por medo do que iriam enfrentar. Irmão, eu não sei você, mas eu prefiro ser Mesaque, Sadraque e Abidnego dançando com o 4º homem na fornalha, do que ser um daqueles soldados que, quando foram lançar os homens de Deus, foram incinerados pelo poder do fogo. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você não precisa de um desafio menor, você só precisa de uma fé maior para continuar se lançando mais. Levanta suas mãos e com muito temor eu quero dizer isso. Temos propriedade para ministrar isso sobre você. Você está vendo aqui um menino que só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas todas as vezes que Jesus me pede, eu entrego. E as multidões se alimentam porque alguém disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não precisa que cada um no meio de uma multidão carregue o que tem, mas um menino basta para que uma geração seja alimentada. Eu declaro em nome de Jesus, você vai ter tanta visão e tanta clareza, que por mais que aos teus olhos pareça pouco, você sabe que nas mãos de Deus é suficiente. Você não vai se amedrontar, você não vai recuar, você não vai se acovardar, porque você não é qualquer um, não há qualquer vida dentro de você. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Há poder de ressurreição se movendo em você. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia.
A luz de Deus nunca deixa as coisas como elas estavam. Você pode viver no engano sem Jesus, mas é impossível continuar no engano depois que Ele chega. Ele fala através de impressões do Espírito, Ele fala através de sinais, Ele fala através de convicções. Cara, isso me dava prazer, não dá mais. Isso enchia os meus olhos, não enche mais. Eu daria tudo para ter isso, eu não dou mais nada. Mas da mesma forma, Deus, Ele reposiciona o teu coração. Isso aqui nunca me chamou a atenção, agora está queimando o meu coração por isso. Isso aqui eu nunca parei para pensar, mas agora eu comecei a sonhar com isso. Porque a luz coloca as coisas no seu devido lugar. Uma das coisas poderosas que a luz faz é revelar o nosso coração. Fala para quem está do seu lado, a luz revela as nossas motivações. Tem ambientes, lugares, relações que quando a luz de Deus brilhou, você viu coisas que você não queria ter visto. Mas é como matriz, quando aquelas pílulas são oferecidas, você pode escolher continuar vivendo sem perceber o que te cerca, ou você pode ir para um lugar mais alto e perceber coisas que são óbvias nos céus. Eu fico imaginando Deus na sua infinita sabedoria, alguém que é onipresente, alguém que pode todas as coisas, alguém que é onisciente. Eu fico imaginando Ele vendo a gente muitas vezes às portas de um romper, desistindo e voltando atrás. Eu fico imaginando Ele vendo algumas famílias aqui que estavam a um clamor de viver um milagre, que estavam a um posicionamento de viver prosperidade, que estavam a um passo de fé para viver o que nunca viveram e nem sabiam que existia, mas porque não enxergaram o que estava diante de si, preferiram retroceder. Nós não somos daqueles que colocando a mão do arado voltam atrás, nós somos daqueles que permanecem, são salvos. Alguém comigo diga amém. A luz revela o que está oculto. E agora eu quero levar você até o lugar que eu levei a minha filha de 11 anos. E mudou a história dela, pode mudar a história de alguém aqui também. Porque mudou a mim enquanto eu ensinava. Jesus me ensinou enquanto eu ensinava. Eu falei, filha, o coração de José não é tentado só enquanto ele está no cativeiro, mas principalmente quando aquilo que ele deseja acontece. Muitas vezes o nosso coração, ele é exposto quando a gente tem tudo que um dia a gente desejou ter. Você pode pegar alguém aqui no meio da igreja e perguntar, você gostaria de ser pai? E ele vai dizer, é o sonho da minha vida. Mas isso não revela o coração dele, porque é só um desejo. O que revela o coração dele é quando ele de fato ele se torna pai. Como você trata o filho que um dia você sempre sonhou em ter. É como alguém que fala, pastor, eu daria tudo para poder gastar minha vida falando de Jesus, eu queria um ministério. Você não revela o teu coração enquanto deseja o ministério, você revela o teu coração quando ginásios, estádios, milhares param para te ouvir. E aí de fato o seu coração vai ser testado se era sobre o que Jesus te chamou para fazer ou se no final das contas era só sobre você. Pai, eu queria ter recursos para poder ajudar a tua obra. Quantos de nós já falou isso enquanto não tinha nada? Quantos de nós fomos reprovados quando Deus acrescentou aquilo que a gente não imaginou que teria um dia? E essa é a história de José, e é para esse lugar que eu quero te levar. Você está comigo? Diga amém. Joe, vamos junto, lindão. José é vendido pelos irmãos. Eu acho que o que José experimentou, dadas as devidas proporções, eu coloco entre duas aspas, é talvez pior do que a traição que Jesus experimentou. Porque Jesus foi traído por um amigo. José foi traído por um irmão. José foi vendido. Os irmãos não só quiseram acabar com a história de José, como tiveram uma excelente ideia. Por que não, ao invés de só matá-lo, a gente não tira lucro disso? Irmão, os irmãos lucraram com a escravidão de José. José, ele é feito cativo, e a Bíblia fala que existia tanta graça em José, pega isso aqui, existia tanto governo em José, que todos os lugares que José era colocado, ele governava. José é colocado como escravo, e então ele chama a atenção de Potifar, e ele começa a cuidar de algumas coisas de Potifar, e a Bíblia fala que tudo que colocavam nas mãos de José prosperava.
E Potifar começa a aumentar o nível de governo de José. E agora José governa sobre os rebanhos de Potifar. E agora José governa sobre os escravos de Potifar. E agora José governa sobre as posses de Potifar. Agora José governa sobre os recursos de Potifar. Irmão, José, em todo tempo, em qualquer lugar, a zona de graça dele estabelecia uma medida de governo que era inusual, era fora do comum. E aí ele vai para um novo lugar. A mulher de Potifar deseja José. Acho que a maior parte aqui já conhece essa história. E ele é removido da casa de Potifar. E eu quero só abrir um parênteses. Eu acredito, a Bíblia não dá uma certeza sobre isso, mas dá margem para pensarmos sobre. Eu acredito que o motivo pelo qual a mulher de Potifar ficou tão impactada com José é porque provavelmente o governo que emanava de José não emanava do seu marido. Seu marido terceirizou tanto o governo para um outro homem, que eu imagino ela vendo ele governando os escravos, ele governando as posses, ele governando os rebanhos, ele governando os recursos. E o governo de José atraiu a mulher de Potifar. E aí ela arma uma situação. José é removido daquele lugar e ele agora é feito escravo de novo. Ele está numa cadeia, ele está numa prisão. Mas pasmem, senhores, José na prisão governa de novo. Ele tem liberdade, ele tem acesso, ele gerencia. E aí ele é levado até Faraó. E quando ele chega na presença de Faraó, Faraó percebe que existe tanto governo naquele jovem que coloca um anel de governo sobre o seu dedo e estabelece ele no lugar mais alto que havia de governo naquela época. E agora José não governa sobre escravos, agora José não governa mais sobre posses de um homem rico, agora José governa sobre nações. José é estabelecido como governador do Egito. José anda pelas ruas da cidade e o Faraó dá uma ordem: nenhuma mão se levanta e nenhum pé se move sem que haja uma ordem de José. José manda abrir e fechar. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E aí algo me chamou a atenção enquanto eu falava sobre a história de José com a minha filha. Eu disse: Cecília, sabe quando o coração de José foi revelado? Quando ele teve tudo que um homem poderia ter naquela época. Porque se o coração de José estivesse desalinhado, ele poderia ter roubado a casa de Potifar e tomado para si uma mulher que não era sua. Se o coração de José estivesse desalinhado, ele poderia ter feito uma rebelião no meio do cativeiro e ele teria governado junto com aqueles prisioneiros, eles teriam saído de lá. Se o coração de José, Cecília, estivesse desalinhado, ele poderia ter dado um golpe de estado e tomado para si o governo de Faraó. E eu falei: filha, sabe quando o nosso coração é revelado? Quando a gente está no ápice da nossa zona de graça. Porque a tua zona de graça é o que libera o teu destino, mas pode se tornar uma pedra de tropeço se você não sabe quem é e o que carrega. Alguém está comigo? Diga amém. Pega isso aqui, irmão. A sua zona de graça evidencia o seu coração. Quando Deus traz luz sobre o meu coração, em 3 momentos da minha história: quando eu não tenho o que eu gostaria de ter, quando eu alcanço o que eu gostaria de alcançar, e quando me tiram de um lugar que eu já fui estabelecido. Tem gente aqui que ainda não foi colocado sobre o muito porque ainda não consegue ser fiel no pouco. Você ainda não se portou como deveria enquanto não tem o que espera. Mas tem gente aqui que aguardou com paciência, você foi fiel no pouco e Deus te deu muito. Mas talvez nesse segundo momento você está sendo reprovado. Por quê? Porque agora que você tem tudo que você um dia desejou ter, você se esqueceu de quem te deu tudo que você carrega. Você pediu filhos, mas não tem tempo para falar de Jesus para eles. Você pediu um negócio, mas o seu negócio não coopera com o financiamento da expansão do reino de Deus. Você pediu saúde, mas a sua saúde não derrama 2 horas servindo a obra de Deus ou servindo a outras pessoas. Você pediu mais tempo, mas o seu tempo se tornou tempo só para descanso e deleite. Você não tem tempo para um devocional ou para um momento de gratidão ou de um encontro com Ele. Você pediu coisas, o Senhor te deu. Você pediu lugares, o Senhor te levou. Você pediu acessos, o Senhor te confiou. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A luz de Deus revela o nosso coração, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando a luz de Deus dissipa as trevas, ela também denuncia o caos. Talvez em alguma área no nosso coração nessa noite, Deus está mostrando algo que a gente nunca tinha percebido. Eu estava falando com um amigo que é grande na nação, grande. Ele falou: Fernandes, na minha primeira casa, que era muito pequena,
eu separei um cômodo e era o meu quarto de oração. Alguns dias atrás, Deus falou comigo: lembra quando a sua casa era pequena e mesmo sendo tão pequena você separou um lugar para mim? Hoje a tua casa é 3 vezes maior e você nem lembrou de separar esse lugar. Ele falou: Fernandes, não é sobre ter um quarto de oração, é sobre não ter. Eu percebi que o meu coração se perdeu à medida que Deus me deu tudo que um dia eu desejava ter. Lagoinha Alphaville, Igreja de Jesus, homens de governo, empresários, líderes, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, pais, príncipes, ouçam o que diz a voz do Senhor. A luz dissipa as trevas e revela caminhos maus, inimigos que estão aproximando de nós, alguns laços que estão nos cercando, mas ela também serve para denunciar o nosso coração para nós mesmos. E essa tem que ser a nossa oração: Senhor, se existe algum caminho mau em mim, me revela. Se existe algo que não te agrada, me mostra. Se existe algum projeto na minha agenda para 2025 que não é um projeto teu, remove. Se existe alguma estratégia que não é uma estratégia tua, retira. Deus, se existe algo que te incomoda, me mostra. Se existe algo que fere o teu coração, Jesus, me revela, porque eu não quero caminhar de engano em engano. Eu quero caminhar, correr e não me cansar. Eu quero alegrar o teu coração. Eu quero gerar nos meus filhos uma autoridade que eles vão viver o que eu não vivi, tocar lugares que eu não toquei, eles vão ver coisas que eu não vi. Jesus, eu quero que a minha casa seja como um lugar de destino. A minha casa vai liberar flechas sobre as nações. Jesus, eu quero me tornar poderoso na terra. Eu quero ver enfermos sendo curados, eu quero ver cativos sendo libertos, eu quero ver a história sendo transformada. Jesus, se o Senhor for fazer alguma coisa na face da terra, não me deixe de fora. Eu não quero assistir, eu não quero ouvir falar, eu quero escrever uma história junto com o Senhor. Eu quero me gastar e deixar ser gasto. Jesus, eu quero ver as portas do inferno sendo completamente derrubadas, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A tua palavra me diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Alguém comigo aqui diga: Pai, diga: eu creio que a luz que dissipa as trevas e que denuncia o caos, diga, vai me revelar inimigos que se aproximam, batalhas eminentes, mas também vai revelar se existe em mim algum caminho mau, algum projeto que não te agrada, algo que está fora do lugar. Declare com autoridade, diga, Jesus, eu te dou toda a liberdade para me alinhar, para me reposicionar, porque eu não quero correr e chegar mais rápido em caminho nenhum. Diga, 2025 vai ser um ano de correr e não se cansar. Diga, eu vou correr e eu não vou tropeçar, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se alguém crer nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Efésios 5:8 diz assim: porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são a luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E é por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Deixa eu profetizar sobre alguém. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 6:22, alguém consegue ouvir essa palavra de pé por 5 minutos? Mateus 6:22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Salmo 119 diz: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Salmos 18, 28: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. João 8,12, alguém recebe isso em nome de Jesus? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a vida eterna. 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém comigo aqui, diga amém. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. A luz dissipa as trevas. Onde ela entra, o caos precisa sair. Aonde ela entra, a morte precisa sair. Aonde ela entra, a confusão precisa sair. Aonde ela entra, todo laço precisa sair. Aonde ela entra, todo espírito de divisão precisa sair. Vamos, alguém comigo? Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre tudo que o Senhor te confiou. Não há espaço para espírito de confusão, divisão, manipulação. Virão contra você por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Serão confundidos os que tentarem te confundir. Serão parados os que tentarem te parar. Serão completamente dissipados os que tentarem te dissipar, porque não é mais sobre você, mas sobre o Deus que vai à frente de você. É Ele quem luta as suas lutas, é Ele quem vence as suas batalhas, porque a palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a luz que dissipa as trevas também denuncia o caos. Ela vai revelar para nós se existe algo que Deus quer que a gente deixe, se existe algum projeto que não alegra o coração de Deus. Irmão, Deus vai denunciar o caos. Se existe algo na nossa relação com os nossos filhos, se existe algo que a gente tem projetado que não alegra o coração de Deus, Deus não vai te deixar confundido. 2025 vai ser um ano de aceleração. Você vai correr e não vai se cansar. Eu estou profetizando isso, pega esse nome de Jesus. 2025, homens posicionados em Deus viverão uma década em um ano. Você vai ver coisas que você esperou por anos acontecendo em meses, porque não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus, que dá aqueles a quem Ele ama enquanto dormem. 2025 vai ser um ano em que você vai ver coisas que na força do teu braço não rompiam, a partir do teu descanso vão romper. Coisas que pela tua estratégia humana não aconteciam, por uma palavra de Deus vai acontecer. Alguém comigo aqui, diga amém. Agora, a mesma luz que dissipa as trevas e denuncia o caos, ela tem uma característica, eu finalizo aqui. Ela aponta o caminho. Irmão, pega isso em nome de Jesus. É por isso que muita gente não quis se abrir para o Evangelho, porque quando esperaram de nós um apontamento para um caminho, a religião preferiu apontar o pecado. Meu chamado não é apontar o teu pecado, meu chamado é apontar um caminho. Meu chamado não é dizer que você está errado, meu chamado é mostrar o que está certo. A melhor forma da gente criar denúncia é construir uma torre reta, porque quando algo reto é construído, o que está torto se autodenuncia. Você sabe como que a sua filha vai desejar um relacionamento saudável? Não é quando você disser qual homem ela vai ter que casar, é quando você for o homem que estabelecer uma medida que ela não vai aceitar nenhuma coisa abaixo disso. Você sabe quando seus filhos vão ser apaixonados pela igreja? Não é se você obrigá-los a ir, é quando eles verem o seu coração quebrantado todas as vezes que Deus fala, é quando eles veem o seu coração cheio de lágrimas todas as vezes que Deus te toca, é quando eles estiverem servindo, amando o que Deus ama, fazendo o que Deus ama te ver fazendo. Irmão, você não vai precisar dizer para os seus filhos: façam, eles vão seguir enquanto você faz. Alguém comigo diga amém. Então Mateus 5,14 diz, Salmos 27,1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Feche teus olhos e deixa eu profetizar isso sobre você. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. A quem você temerá? O Senhor é a força da tua vida, de quem você receará? Ele é aquele que te dá vida longa, Ele é aquele que prospera os teus caminhos, Ele é aquele que te dá semente para semear, Ele é aquele que te viu quando ninguém via, Ele é aquele que preparou algo para você quando o ventre da tua mãe ainda não havia sido desenhado. Ele é aquele que vai guardar você no dia mau, é aquele que vai surpreender você quando as tempestades cessarem. Ele é aquele que seca suas lágrimas, Ele é aquele que toma nota de cada uma delas. O salmista diz: o Senhor toma nota de cada uma das minhas lágrimas. Por acaso o Senhor não as recolheria no seu odre? Ele é aquele que já desenhou cada um dos seus dias antes de qualquer um deles existir. Por isso o meu convite nessa noite é: deixa Deus acalmar toda a tempestade interior, deixa Deus aquietar toda a voz ao teu redor, e deixa Deus ser Deus, irmão. Ele vai apontar o caminho, Ele vai te mostrar as portas, Ele vai dissipar as trevas, Ele vai denunciar o caos, e até o final desse ano você e a sua casa estarão renovados, guardados, ungidos, separados. Você e a sua casa blindados, do alto da cabeça à planta dos seus pés, cobertos pelo sangue de Jesus. Não há espaço para vozes contrárias. Toda palavra maldita liberada contra você, o Senhor trará em juízo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Os seus inimigos serão desbaratinados. Deus vai te revelar o tempo, o modo, a velocidade. Você vai correr no tempo de Deus, você vai viver a vontade de Deus, você vai entender os planos de Deus, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você recebe isso, feche teus olhos em nome de Jesus.